não é? O que é que acontece? O Real Madrid contratou o Benzema, não, Mbappé, contratou o Kylian Mbappé do PSG, certo? Então quer dizer que o Real Madrid adquiriu os direitos desportivos do Mbappé. Como é que se registra na contabilidade esse tipo de aquisição? Esse tipo de aquisição registra-se na contabilidade, como dissemos, como ativo fixo intangível, e o seu custo de aquisição vai ser o valor do passe do jogador. Quanto é que custou o Kylian Mbappé? Se alguém saber, escreve só aí quanto é que custou o Kylian Mbappé, por favor. O valor do passe do jogador, mais os prêmios de assinatura, mais os custos dos intermediários. Porque no futebol o que é que existe? Existem os intermediários, os empresários, aquelas pessoas que vão intermediar o negócio. Então, o custo da aquisição de um jogador, do direito desportivo de um jogador, vai ser o valor do passe. Yeah? Alguém diz aqui que foi a custo zero. Mbappé foi a custo zero no Real Madrid? Por favor, diga. Alguém disse aqui quem é? Eu, Augusto. Augusto, o Mbappé foi a custo zero no Real Madrid? Ah, é? Ok, então, quando um jogador sai de um clube para o outro, não é? E não sai a custo zero, o custo da aquisição vai ser o valor do passe, o prêmio de assinatura e também o custo com o intermediário. Se o jogador estiver sem clube, significa que ele não está vinculado a nenhum clube. Aí ele não tem o valor do passe. Qual vai ser o custo da aquisição? O custo da aquisição vai ser apenas o prêmio de assinatura e o custo do intermediário. Ok? Já os contratos de formação devem ser registrados na contabilidade como um custo do período, na rubrica 72.2 custo com pessoal, não é? Pelo valor dos custos que o clube incorreu para formar esse jogador. Ok? Dizer também que durante a formação do jogador, não é? Nós podemos registrar na contabilidade do iPhone, ou seja, podemos aqui ver duas fases. A fase de investigação, que é mais ou menos entre 11 a 13 anos, que é a fase de formação do jogador. Entre 11 a 13 anos, a norma chama isso de fase de investigação. Não é? De 15 a 19, a norma chama isso de fase de desenvolvimento. Tanto para os jogadores da formação, tanto na fase de investigação quanto na forma de desenvolvimento, devemos registrar na contabilidade como custo. Ok? A menos que um determinado jogador da formação do clube, que está na fase do desenvolvimento entre 15 a 19 anos, não é? Cumpra com os requisitos que estão previstos na IAS 38 para ser registrado como ativo fixo intangível. Quais são os requisitos? Gerar benefícios econômicos para a entidade, ser controlado pela entidade e ser um ativo identificável. Aqui o exemplo é do Lamine Yamal, vocês que são do Barcelona. O Lamine Yamal, penso que foi aos 16 anos, né, para a categoria. O Augusto assim, Real Madrid não pagou nada ao PSG porque ele estava em fim de contrato. Boas, então pronto, vamos a... Boas, muito obrigado pelo contributo, Augusto. Então vê, se o Mbappé saiu do PSG para o Real Madrid, não é? A custo zero, o que é que o Real Madrid apenas pagou? Pagou apenas o prêmio da assinatura e pagou também o custo do intermediário. Apenas isto. Ok? E esses valores e essa transferência, né, do Mbappé para o Real Madrid, por norma, deve ser registrado como um ativo fixo intangível, imobilizado e incorpóreo. Ok? Direitos, nós podemos abrir lá uma conta nos imobilizados incorpóreos, direitos desportivos ao jogador do plantel, depois vamos ver quando falarmos da parte contabilística. Ok? Então, eu estava a dizer que existem jogadores da formação, pese embora a norma, né, assim de forma geral, diz que os jogadores de formação devem ser registrados como custo. Por que a norma sugere que um jogador da formação seja registrado como custo? Porque não existe a certeza do que esse jogador vai dar certo.
Okay? Existe alguma incerteza se de facto esse jogador vai gerar benefícios econômicos para a entidade, vai gerar proveitos para a entidade. Essa certeza não há. A menos que haja jogadores geniais, que é o caso do Lamine Yamal. Penso que foi convocado para o Barcelona aos 16 anos. Mesmo estando na fase de desenvolvimento, ok? Pela sua habilidade, não é? Provavelmente o Barcelona lavrou um contrato profissional para poder proteger o jogador, não é? O Barcelona entendeu de que, mesmo ele está tendo uma idade uma pouca idade, ainda assim é um jogador que pode gerar benefícios econômicos, é um jogador que pode ser controlado pela entidade, não é? E é um jogador identificável. Porque repara, as normas dos contratos desportivos diz que um jogador que tem informação pode ser transferido de um clube para o outro. O outro clube, o que é que vai fazer? Vai apenas fazer uma compensação. Não é uma venda como tal, vai ser uma compensação. Nós aqui em Angola tivemos o caso do Capita. O Capita, que era um jogador do 1º de agosto, e foi à revelia, penso que, pronto, vocês que entendem bem, acompanham mais o futebol em relação a mim. Então ele depois foi para um clube, penso que é de Portugal, e depois foi para outro. Então o de agosto ficou aí a cobrar os seus direitos de formação. Então aqui é importante deixarmos claros de que os jogadores podem ter ou contrato profissional. Quando um jogador tem um contrato profissional, devemos registrar na contabilidade como ativo fixo e intangível, imobilizações incorpóreas. Quando o jogador tem um contrato de formação, devemos registrar como custo com o pessoal. Vamos lá, contabilisticamente como é que a gente faz? No caso de uma compra, nós podemos adaptar ao nosso plano geral de contabilidade. Compramos um jogador, o Real Madrid comprou um jogador, comprou agora o Endrick do Palmeiras. O que aconteceu? Quer dizer que aumentou o seu ativo. Então, nós podemos debitar uma dose 9, né? Uma dose 9, criar aí uma subconta, jogador do plantel, com a nomenclatura jogador do plantel, e podemos creditar uma 37.1.2, né? Caso a gente ainda não pagar, ou então registrarmos uma 43 ou 45, caso seja uma fatura recibo e o pagamento seja imediato. Prontos. Sendo imobilizado, como será a depressão do mesmo? Ok. Penso que eu queria perguntar a depreciação, não é? Ok. Boas. Como é que a gente vai amortizar os contratos desportivos? Repara, normalmente quando um determinado jogador vai assinar por um clube, ele assina por épocas, né? O jogador assina por 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Então, vamos supor que um jogador saiu, o Endrick saiu do Palmeiras por Real Madrid e assinou por 5 anos. Significa que a vida útil deste contrato é de 5 anos. Então, o que é que a gente vai fazer? Vamos pegar o valor do passe, né, ou o custo da aquisição desse jogador, supondo que seja 100 milhões de kwanzas, vamos dividir por 5, significa que anualmente o valor da amortização desse jogador é de 20 milhões de kwanzas. Estamos? Deixa eu só ver quem perguntou. Tenho aqui um bom jogador em casa. Tem um bom jogador em casa. É o Matamba. Matamba, então, a depreciação, ou seja, a amortização é com base aos anos que esse jogador assinou o contrato. Estamos? À medida que os anos vão passando, nós vamos amortizando esse valor. Ok? Bem, assim, de forma geral, era o que queríamos dizer, porque nós temos o jogo, mas nós vamos agora pôr em direto o Dr. Euclides Dias. Ele vai entrar com os aspectos fiscais e depois nós vamos abrir aqui para vocês colocarem. Quem quiser ligar também pode ligar, não sei como é que vai, mas pronto. Podem colocar já as questões enquanto o Dr. Euclides vai entrar para poder trazer aqui os aspectos fiscais. Produção. Criar aí condições para o Dr. Euclides entrar. Quer ligar, né? Dr. Euclides, boa noite. Boa noite.
Então, Boa doutor. noite, doutor Francisco. Boa noite, os nossos internautas. Nos segue a página da Umbaca Business School. Desde já agradecer o convite que me foi formulado pela Umbaca Business School e dizer que é um tema também bastante sugestivo e, de facto, está de parabéns à Umbaca Business School e vamos, de certa forma, dar alguma clarificação no que concerne os aspectos fiscais que estão relacionados com este tema. Né? Com este tema. Então, doutor, quais são os aspectos fiscais que podemos ter em conta aqui? Já dissemos aqui que, prontos, normalmente os clubes elaboram um contrato profissional quando vão adquirir um jogador. Não é? O jogador pode ser adquirido a um outro clube, a um outro terceiro, ou pode ser adquirido também no mercado livre, ou seja, aquele jogador que está sem clube. Sobre esse contrato, não é? Esse contrato, essa aquisição, o Hendrick saiu do Palmeiras, ou então o Gibelé saiu da equipa da África do Sul para o Petro ou vice-versa. Fiscalmente, o que é que se oferece dizer? Ok, obrigado pela questão que me coloca. Primeiramente, precisamos dar uma olhada naquilo que é o regime jurídico dos contratos de trabalhos, dos praticantes empresários desportivos e formação desportiva. Na verdade, esse regime jurídico está plasmado no decreto presidencial 238/19, de 29 de julho, que vem, de certa forma, regular os contratos, conforme o tema é, dos desportistas. Mas esse contrato abrange, esse regime abrange o contrato de trabalho, Sim, daqueles que pratiquem, empresários desportivos e, conforme também o doutor disse, a nível da formação. Por acaso esse contrato esse decreto traz algumas definições no seu artigo 2º, do tipo o que é um contrato de trabalho desportivo, né? É aquele contrato pelo qual o praticante esportivo se obriga, mediante a retribuição, a prestar atividade esportiva, tal conforme dissemos aqui. Aqui a retribuição, na verdade, é o valor que se vai entregar nesse contrato de trabalho. Né? Pronto, eu não vou ler aqui todas as definições, mas traz aqui esses elementos. Infelizmente, nós, em Angola, tal opinião, não temos, ou seja, esse decreto não traz apenas o regime jurídico, mas não traz a componente fiscal, a componente tributária, conforme existe nos outros países, Portugal, Espanha, por aí fora. O que nós temos que fazer é remeter os atos praticados por essas entidades, por esses clubes, por esses profissionais liberais, à luz do Código do Imposto Industrial e à luz do Código do Imposto sobre o Trabalho, em detrimento de cada facto que assim ocorrer. Deixa só perceber aqui uma coisa, doutor. Aqui em sede, pronto, disse que, pronto, esse regime ele não é muito claro, não traz elementos que clarificam, então remetemos ao Código de Imposto Industrial e remetemos também ao IRT. Mas aqui estamos a nos referir exatamente à aquisição do jogador. Esse rendimento, por exemplo, o clube que efetuou a venda deste jogador, esse rendimento é tributado em sede de imposto industrial? Sim, esse rendimento é tributado em sede de imposto industrial, tratando de pessoas coletivas, e é tributado em sede de IRT, tratando de pessoas singulares. Em sede de imposto de pessoas coletivas, olhando aqui para os clubes desportivos, por aí fora, da mesma forma que este rendimento é tributado em sede de IRT, em sede de imposto social, os custos incorridos para aquisição do ativo, intangível, e o doutor frisou muito bem, intangível também devem ser custo aceito
destes prémios, salários pagos a essa. Por quê? Porque estão diretamente ligados à atividade principal. A realização da fonte produtora. Ok. Então, essas questões são dedutíveis, inclusive a própria amortização, tal como eu já pensa. Exato. Que, apesar de que a tabela das amortizações que está prevista atualmente no nosso decreto, mas nós podemos nos socorrer ao período do contrato para buscar, por exemplo, a taxa de amortização. Tal como o doutor disse muito bem, olhamos o período do contrato e conseguimos calcular o tempo de vida útil e aí buscar a taxa de amortização. A taxa de amortização. É exatamente isso que me perguntam aqui no TikTok, Matamba. Ele diz, então não é preciso recorrer ao decreto 227, né? O decreto 207, desculpa, que aprova a tabela das amortizações e reintegrações. Por quê? Porque nós já temos a vida útil aqui é o período em que o contrato foi celebrado, né? Entre o jogador e a entidade, no caso o clube. Exatamente. Da mesma forma que a gente faz recursos à amortização, sobretudo dos terrenos de construção, terrenos de obras de edifícios alheios, nós, à luz do Código de Imposto Fiscal, o recurso para encontrar a taxa de amortização, salvo se o decreto, acho que é 17 mesmo para 15, se não estou erro, faz referência da taxa específica, nós podemos, e a doutrina assim, contabilística nos permite buscar a taxa de amortização tendo em conta o período da vigência do contrato. Ok. Doutor, deixa estar aí, porque aqui tem algumas questões, né? Penso que continua a nos ouvir, né? Deixa-me só responder aqui algumas questões e depois provavelmente também colocarão algumas questões. Colegas, podem colocar as questões relativamente à fiscalidade e eu vou responder as questões relativamente à contabilidade. É assim, nós temos no contrato de direito esportivo, temos duas perspectivas. Temos a perspectiva da aquisição, que nós já dissemos, quando um determinado clube vai adquirir um jogador, não é? Vai fazer débito de uma 12.9 e vai fazer crédito de uma 37.1.2. Caso não pagar. Caso pagar uma 43 ou 45. Agora, doutor Gaudêncio, eu te pergunto aqui. E no caso da venda, coloca essa questão da mais ou menos valia? Sim, a resposta é sim. O que é que pode acontecer? É que no momento da venda, não é? Haver duas situações. Ou, quando o clube decidir vender, pode ter uma mais-valia, um ganho, ou pode ter uma menos-valia, perda. Quando é que o clube vai ter mais-valia ou ganho? Quando o valor da venda, não é, desse direito desportivo for superior ao valor contabilístico. Ok? Se o valor contabilístico, não é, desse direito for inferior ao valor, ou superior ao valor da venda, então vamos ter perda. Vamos dar aqui um exemplo. Imaginemos que nós compramos um jogador a 100 milhões de kwanzas e o contrato é de 4 anos. Significa que, anualmente, esse contrato vai amortizar 25 milhões de kwanzas. Ok? Durante 4 anos, 25 milhões de kwanzas. Se esse jogador jogar 2 épocas, significa que ele já amortizou 50 milhões. Qual é o seu valor contabilístico? É 50. Se nós vendermos a 55, estamos a ter uma mais-valia. Então, vamos registrar numa 68.3. Okay? Ganhos em imobilizações. Se o valor contabilístico for de 50 milhões e nós vendermos a 45, estamos a ter uma menos-valia, uma perda. Okay? E esta perda será registrada como custo do período na conta 78.3. Okay? Dizer que valor contabilístico é o valor da aquisição menos as amortizações acumuladas. Vamos lá ver. Alguém aqui tem questões relacionadas ao fisco? Parabéns pela iniciativa. A minha pergunta é, mediante o contrato, como será considerado o proveito? Como devemos classificar o jogador? Bem, já dissemos aqui, o jogador não é... Atenção, aqui não se classifica o jogador enquanto pessoa física. Ok? O registro contabilístico aqui é atendendo ao direito desportivo desse jogador, o passe. Ok? Então, esse direito desportivo pode ser registrado como enorme, registrado como ativo fixo intangível, ou seja, imobilizado e incorpóreo. Ok?
Já dizem que tem ruído. Está com ruído? Não consigo ouvir, mas pronto, eu vou continuar a falar. Já os contratos de formação são registrados como gasto, a menos que, não é, que haja um jogador, mesmo estando na fase de formação, ele já despontou, não é? Desde que cumpra com as características que a IAS 38 exige. Quais são essas características? Gerar benefícios econômicos para a entidade, não é? Ser um ativo controlável e um ativo identificável pela entidade. Muito boa noite para você. O jogador ter subsídio do contrato, como podemos classificar? Subsídio? Isso aqui. O que é subsídio? Subsídio. Clarifica aí a questão, já? Doutor, está aí? Está aí, né? Doutor, nós aqui temos aqui duas questões. Temos questões diferentes. Nós temos a questão da venda, né? Da venda versus a aquisição do jogador. Estamos a falar do contrato do direito desportivo, não é? E o doutor já disse aqui que, pronto, o direito desportivo depois vai ser tributado em sede de imposto industrial, tratando-se de pessoa coletiva. Por norma, são pessoas coletivas que fazem essas transações. Se eu estiver errado, né? Depois poderá corrigir. A comissão do intermediário é tributável também? Sim, a comissão do intermediário é tributada, sendo uma pessoa singular, já vai ser tributado nos termos do Código de Imposto sobre o Rendimento de Trabalho. Ok. E esse intermediário tem de ter o cadastro atualizado como Grupo B, certo? Sim. Grupo B como serviço de intermediação. Né? Como temos intermediário nas casas, intermediário nos carros, intermediário em qualquer sítio. Todos eles são considerados como serviço de intermediação, sendo pessoa singular, salvo se tiver algum serviço de intermediação em pessoa coletiva, mas tratando-se de pessoas singulares serão tributados em sede de IRT. Até porque eles fazem parte mesmo da tabela anexa do IRT dos prestadores de serviço, nos termos do artigo 3, número 3 do Código de Imposto sobre o Rendimento de Trabalho. Ok. E nós também, pronto, temos também o aspecto que, depois desse jogador ser contratado pelo clube, mensalmente vai auferir um salário mensal, não é? Passa a redundância, né? Vai aferir um salário. Da mesma forma, esse salário deve ser tributado? Sim, deve ser tributado. Se nós olharmos para o próprio decreto, o decreto 238/19, de 29 de julho, né, que regula, faz menção do regime jurídico dos contratos de trabalho. Ele, no seu artigo 3º, ele diz assim, as relações emergentes do contrato de trabalho desportivos apliquem-se subsidiariamente às regras aplicadas à Lei Geral do Trabalho. Ou seja, aquilo que está plasmado na Lei Geral do Trabalho, na qual nós nos revemos, sobretudo a parte do privado, a parte do privado, diferente dos que estão no regime da função pública. Então, se olharmos para a própria Lei Geral do Trabalho, fala também de férias, fala também da remuneração, entendeu? Remete para aí. Então, os rendimentos que eles vão oferecer a título de prestadores de serviço ao clube, eles também são passíveis de tributação de sede de IRT. Nas diversas formas, isso vai depender um pouco daquilo que é o contrato. Temos aquele contrato que vai vincular a instituição, temos aquele contrato também que só está a prestar serviço. Por exemplo, há uma época, daqui um exemplo, uma época em que isso também está previsto esse regime. A empresa, o clube vai participar num campeonato, sei lá, data FIFA, não sei mais na Espanha. Mas precisa de um jogador só para participar naquela época. Só para participar naquela época. Então, poderá não fazer um contrato que vincule o contrato temporário só para aquela época. Então, vai estabelecer um contrato de prestação de serviço que será tributado nos termos do Grupo B do IRT. Nos termos do Grupo B, Então,
aquela época terminou, já não queria mais você, só queríamos aquela época, porque o campeonato aí precisava das tuas competências técnicas. Pronto, aí vai ser tratado do grupo B. E para aqueles que já têm aquele contrato de aquisição conosco, conforme nós tivemos referência, né? Tipo, fez uma aquisição no clube, ou contratos profissionais, conforme o doutor definiu muito bem. A esses também serão tributados em sede da própria tabela do IRT, são os rendimentos que vão oferir. Aqui alguém perguntou-me assim, olha, deixa-me ver aqui. Existem cláusulas de contrato que ditam que o clube pague caso o jogador venha a ganhar um título. Né? Estamos a falar dos bônus, subsídios e tudo mais. E penso que o Clísio perguntou-me aqui em relação aos subsídios. Pronto, a partida, contabilisticamente falando, se a entidade, estamos a falar o clube, atribuir algum subsídio, isso vai ser registrado em sede de custo com pessoal. A minha questão fiscal que eu quero colocar é: todos os rendimentos previstos, ou seja, todos os rendimentos que o clube atribuir ao jogador, não é? Será tributado em sede do IRT. Estamos a falar de prêmios de jogo, estamos a falar aquelas promessas, jogar, não sei lá o quê. Olha, vou dar um exemplo agora. Quando a seleção ganhou agora jogou no CAN, passa a publicidade, a Unitel deu, parece que 5 milhões a cada jogador. Esse rendimento é tributável? Estes e outros que eu perguntei. Sim, doutor. Se olharmos para a regra de incidência do imposto sobre o de trabalho, no seu artigo 1º, número 2, vamos ver que constituem rendimentos para efeito do imposto sobre o de trabalho as remunerações percebidas a título de ordenados, vencimentos, salários, honorários, avanças, gratificações, subsídio, prêmios. Exato. Então, ele não especifica a tipologia do prêmio, né? E sendo rendimento de trabalho, esse prêmio deve ser tributado em sede de imposto sobre o rendimento de trabalho. Salvo se alguma norma venha indicar esse tipo de prêmio específico dado a situação em concreto. E assim essa situação. Nós verificamos que, no exemplo que trouxe aqui, os custos suportados por instituições, por via da lei do mecenato, a princípio tinham a princípio, por lei, tem uma percentagem que não deve ser deduzido ao lucro tributável. Exatamente. Mas apercebemos que houve uma informação que passou a título específico que todos esses donativos não devem ser deduzidos ao lucro tributável. Foi naquela situação específica. Mas, olhando para o regime geral, aquilo que a norma traz, prêmios devem ser tributados em sede de imposto sobre o rendimento de trabalho. E não estão isentos delas os desportistas. Há mais duas questões aqui que me colocaram, que vamos ver na perspectiva contabilística e também fiscal. O Augusto coloca assim: o Real Madrid pagou valores extras ao Dortmund pelo facto de o Bellingham ter ganho a USL. Pronto, eu não estou por dentro desse contrato. Se o Real Madrid pagou, a partir do Real Madrid há de registrar isso como um gasto e o Dortmund como rédito, né? Como proveito, se quisermos. E fiscalmente penso... Na verdade, a ideia não é essa, né? A tributação no setor desportivo, na verdade, carece de uma regulamentação ou de uma norma especial. Própria, exatamente. De certa forma, também eu defendo isso, que era a tributação no setor do agronegócio. Precisamos de tirá-lo do regime geral e ter uma tributação, entendo assim, ter uma tributação específica. Porque são atividades um tanto quanto complexas. Com características muito próprias. Estudar mais naquilo que é a tributação específica deste setor. É um desafio que nós, enquanto estudiosos de matérias de contabilidade e fiscalidade, temos para que um dia venha a se normalizar. Mas já temos um passo grande, já conseguimos criar um regime jurídico desses contratos. E a partir desse regime jurídico,
buscando outras ciências de outras latitudes, poder, de certa forma, também criar aqui um regime de tributação especial no desporto. Tal como existe uma tributação especial no setor petrolífero, tendo a sua especificidade dentro. Enquanto não temos isso, então vamos adaptar, vamos olhar para aquilo que é a tributação do regime geral a nível do imposto industrial e a nível do imposto sobre o rendimento de trabalho. Doutor, se calhar uma última, pronto, vamos ver se depois tem aqui questões. Eu não consigo ver as questões que estão colocadas no Facebook porque o meu computador desligou. Deixa-me só ver aqui. Doutor, agora veio à cabeça uma questão aqui. Vamos lá. Lá fora, normalmente, os clubes, aquilo é uma liga, não é? É uma liga em que aquele que ganha, não é assim, recebe alguma quantia monetária depois de ganhar o campeonato, não é? E os clubes também injetam alguma coisa, né? Uma contribuição e tudo mais. A minha questão é, quando um determinado clube, não é, ganha uma liga e por conta disto recebe, né, alguma quantia monetária, este rendimento, se tivermos que fazer aqui uma adaptação, deverá ser tributado em sede de imposto industrial ou vamos aqui considerar dividendos e poderá ser tributado em sede de IAC? Bem, doutor Francisco, só um minuto, vou já responder se eu estou a atender aqui. Me pôr uma coisa. Eu perdi, eu não sei, vou ter que tirar aqui. Os prémios não são para subir ou ligar o modo para ser mais específico. Eu não consigo fazer ele entrar. Como é que eu faço pela CD? Como posso dizer? Vou te convidar aqui. Doutor, você que agora. Sim. Sei que eu vou perseguir, faz menção a prêmios que recebe de uma determinada competição e, de certa forma, serão tributados em sede de imposto inicial ou não. Sim, porque deixa-me só acrescentar uma coisa aqui. Nós temos o nosso girabola que não é num formato de uma liga como tal, não é? E pronto, tenho estado a ouvir alguns especialistas ligados ao desporto nacional de que nós precisamos avançar para uma liga, né? Penso que é mais ou menos de que cada clube poderá entrar com alguma quantia e aquele que vencer o campeonato há de receber uma quantia monetária no final deste campeonato. A minha questão é este rendimento como é que deverá ser tributado? Em sede de que imposto? Opa! O que aconteceu? Opa! Deixa-me ver aqui. Eu tenho que entrar. Não consegues me dar o Facebook aqui? Que eu não consigo aí. Consegues? Sim. Traz, preciso. Lá em casa, só um minuto. Nós estamos mesmo quase já a fechar. A ligação com o Dr. Euclides acabou de cair. Mas eu acho que vou chamar aqui. Deixa-me só. Eu vou só desligar aqui um instante no TikTok. E depois, o Augusto poderá ligar para o 923. Quem estiver aqui no TikTok e quiser entrar em direto, vai ligar para o 923 23 0006. Vou repetir. 923 23 0006. Okay? Eu vou só sair um instante porque preciso retornar a chamada com o Dr. Euclides para terminarmos as questões relacionadas ao fisco. Pode já me dar? Sim. Doutor, pode continuar. Pronto, eu dizia, eu estava entendimento, eu parto sempre do pressuposto de que devemos olhar sempre aquilo que é o core business da instituição, da empresa. Pronto, olhando para a questão nos clubes, quando durante o ano, ganhar as taças, ganhar a liga, ganhar o não sei das quantas, ganhar todos os prêmios que estão configurados para aquela época. Okay. Então, este é aquilo que é o objeto social da instituição ou da empresa. Mas para ganhar todos os prêmios, o que é que devemos fazer? Devemos investir.
Aí já está parte do desembolso. Devemos investir nos jogadores, devemos investir em infraestruturas, devemos investir na alimentação, devemos investir no sei mais das quantas. Tudo isso vai estar na parte do desembolso. Então, se temos um encano, que é o que se pretende, encano feito, o rédito, que é o rendimento que nós vamos receber. E para chegarmos a essas etapas todas, temos de investir. Então, aí vai ter aquela máxima do proveito versus custos. Então, se tiver o excedente, deverá ser tributado em ser imposto industrial. Ou seja, o rendimento, né? Todo esse rendimento tributado em sede de imposto industrial. Mas, doutor, nós sabemos que, pronto, eu estou a trazer o exemplo daquilo que a gente percebe, né, lá fora. Nós sabemos que esses clubes desportivos, não é? São sociedades, sobretudo sociedades anônimas, têm uma série de sócios e tudo mais. No final do exercício, esses sócios também vão distribuir dividendos. Aí fica fácil a conversa. Sim. Se calhar uma variável, doutor, que devemos introduzir aqui nesse tema, e fazemos aqui uma análise, qual é, se vai ser ou não tributado, se calhar podemos estender, é a questão das doações. Das? Doações. Doações, ok. Se calhar é um tema, junto podemos configurar aqui a tributação. Do tipo, receber uma doação de 3 milhões de euros de alguém qualquer. Né? De um adepto, um sócio ou coisa do gênero. Simpatizante, pronto, vamos é melhor dizer assim, né? Sendo um donativo, já estou a receber, vamos tributar mais em sede de imposto social esse rendimento. Se calhar nós, esses donativos, podemos ter a ideia dos bens doados do ponto de vista contabilístico que devem passar para a conta de capital para não ser tributado em sede de imposto social. Sim, porque se elas passam pelas contas de proveitos, depois poderão concorrer para a determinação da matéria coletável. Sim. Porque foi um bem doado, uma doação. De fato, um esforço de valores para conseguir aquele benefício. Na outra ideia de que para termos um proveito, nós temos que gastar. Né? Então, é nesse sentido. A Bernarda pergunta aqui, a renovação do contrato pode ser considerado como uma reavaliação? Olhando na perspectiva daquilo que é o objeto, não, porque de certa forma não vem. Pode ver a reavaliação na perspectiva de que vem ou não aumentar, ou seja, o tempo, aumentar o valor do contrato. Né? Se a renovação for nos mesmos termos, não cria nenhum incremento, nem mais valia nem menos valia. Exatamente. Aqui já não se coloca a questão aqui da reavaliação. Deixa-me só ver. A renovação dele, por incremento, obviamente vai afetar o valor da amortização, porque tem em conta o valor que está escriturado na contabilidade. Exatamente. E aí podemos entender uma reavaliação. Indo na perspectiva daquilo que é o conceito da reavaliação. Né? Exatamente. Podemos considerar. Mas se não vem alterar, não muda nada. Boas. Deixa-me só responder aqui o Wilson Jordão, diz assim, como ficam as lesões? Olha, é importante também dizer aqui que contabilisticamente os contratos desportivos também podem sofrer uma imparidade. Por exemplo, é o caso do Neymar, provavelmente. O Neymar foi adquirido pelo Al-Ittihad, penso que é assim que se pronuncia a equipa. O Al-Ittihad da Arábia Saudita pagou milhões e milhões, mas depois esse valor não se transformou em benefícios econômicos para aquela entidade. Obviamente, o Neymar hoje não tem o mesmo valor de mercado que ontem, então aqui há uma imparidade. Nós também já falamos sobre isso. A imparidade, a questão fiscal, doutor, para as pessoas que estão lá fora.
Ah, lá fora não, estão aí na live. No caso do Neymar, provavelmente houve uma imparidade, porque, pronto, eu vou adquirir um jogador a 100 milhões de dólares. Eu espero que esse jogador gere benefícios econômicos nessa proporção. Só que à medida que ele vai ficando lesionado, olha, é o caso do Hazard no Real Madrid. O caso do Hazard. Está conforme a imparidade. Mas isso é para lá em casa, nós já sabemos a nossa discussão. Não, na verdade, a imparidade é isso que o doutor disse, ou seja, ímpar. Os ativos têm que estar par com a realidade atual. Exatamente. Né? A imparidade não está par. Há um desajuste. O ativo está sobrevalorizado, está desajustado ao valor real. Pronto, e aqui os contabilistas, né? O teste de imparidade faz todos os meses, ou todos os semestres, ou todos os anos de cada ano, para tentar dar mais uma posição fidedigna nas demonstrações financeiras. Exatamente. Mas, a par disso, foi lançado recentemente, aprovado a a lei do Orçamento Geral do Estado, 2020. Por acaso traz essa matéria, na perspectiva de que as perdas e ganhos por imparidade obedecem à parte da neutralidade fiscal. Ou seja, a perda por imparidade, se fizer os teus testes de imparidade, se fizer as tuas reavaliações, gerar uma menos-valia, esse custo de perda por imparidade não é aceito fiscalmente, e o próprio proveito, se resultar de uma mais-valia no teste de imparidade, também não é tributado em sede de imposto industrial. Os bens, os ativos imobilizados que sofreram determinadas reavaliações, estamos agora a fechar as contas de 2004, provavelmente há de fazer esses testes de imparidade, reavaliações, porque vais ter que analisar se o teu ativo carece ou não de uma reavaliação. A amortização para 2024 deste ativo que, nesse caso, tivesse aí um bobô, um zítilo fundo que teve uma perda por imparidade, esse custo não vai ser aceito. Não vai ser aceito. Os ativos que foram reavaliados, precisa ser assim. Todo ativo que sofreu reavaliação, no momento da sua amortização, aquele custo de amortização também não é aceito como custo fiscal. Diferente do decreto que fala das reavaliações, que trazia a figura de que os bens reavaliados apenas só podem ser aceitos como custo dedutível na proporção de uns 30%. E com a nova lei do OGE, esses custos já não vão ser aceitos para ser deduzido a nível do lucro tributário. Eu só posso dar nota aqui, há um colega falou das lesões, né? Vou acrescentar também aqui, vou já crescer aqui. Prontos, dizer lá em casa que o doutor aquilo acabou de dizer é Lei 18/24 de 30 de dezembro, a lei que aprovou hoje é 2025. Ele fala, alguém diz assim, tem aqui o Basso Miguel e também o Rico José, falam sobre a FAF, né? A FAF, ele atribui taças, não é? E a FAF atribui prêmios de jogo. Ele questiona quais são as implicações fiscais, por exemplo, da FAF ou da FIFA, as taças, os prêmios que ela atribui. Eu não consigo perceber, mas pronto, não sei se o doutor percebe. Deixa-me só ler aqui, ele diz assim, deixa-me ler. Diz assim, boa noite. Como são classificadas taças, bolas, coletes para uma associação de futebol cujo seu objeto principal é salvaguardar os interesses dos clubes perante a FIFA, e quais são as suas implicações fiscais? Uma APF, por exemplo, de Benguela, a distrito, a FAF, né? Ele quer saber as bolas e tudo mais. Aqui estamos a falar, uma APF é uma organização, a princípio, que não é tributada em sede de imposto industrial, não se coloca porque ou seja, não exerce uma atividade de natureza comercial. O que o doutor quer dizer sobre isso? É aquela máxima, né? Do ponto de vista operacional, do ponto de vista objetivo, vamos ver que existem muitas ONGs, instituições sem fins lucrativos, as associações,
partidos políticos, daí fora. É aquilo que está definido no seu objeto social, sem fim lucrativo. Mas essas instituições, a título excepcional, podem realizar atos de comércio. Sim, mas aqui a referência é quem atribui a taça ao Petro de Luanda quando ganha o campeonato é a FAF. Sim. Certo? Primeiro é que ele quer saber como é que se registra. Pronto, nós aqui, e ele quer saber as implicações fiscais. Eu não entendo porque as implicações fiscais, porque aqui não tem nada para tributar. Se ele está a atribuir uma taça ao vencedor, não estou a ver porquê da razão da tributação aqui. Pronto, é assim, doutor, tem atribuir taxa, atribuir carro, atribuir casa, atribuir prédio, atribuir whatever, atribuir muitas coisas. Pronto, é só olhar para aquele tratamento contabilístico em caso de receber um ativo imobilizado. Né? Uhum. A taxa em si passa a ser um imobilizado da instituição. Exato. Mas esse imobilizado da instituição, qual foi a origem? A origem não foi a saída de um valor em banco. Uma aquisição, sim. Não foi a saída em caixa. Uhum. A origem não foi a compra desse bem a crédito. Conforme o doutor fez muito bem na 37. Foi uma oferta. Então, é só olhar para os contabilistas como é que se registra a oferta de um imobilizado. Sim, aqui na perspectiva de quem recebe, ele está a colocar na perspectiva de quem entrega. Na perspectiva de quem entrega, não há qualquer implicação. Não parece aqui qualquer ato de tributação. De tributação, exatamente. Pronto, o Daniel Cornélio diz assim, nós também quase no fim, relativamente aos prêmios de cada jogo, como devemos considerar na contabilidade? Já dissemos aqui, os prêmios de jogo são registrados como custo do período, não é custo com pessoal. Pronto, e o doutor Euclides já disse que são tributados em sede do IRT. Como podemos contabilizar o seu salário? Custo com pessoal é tributável em sede do IRT. Vamos lá. Doutor, aqui o jogador que possui um contrato, o seu salário é tributado, como já dissemos, em sede de IRT, como o doutor já disse. Grupo A, grupo B? Não, o que vai definir aqui, doutor, é a tipologia do contrato, né? Ok. É a tipologia do contrato. Para aqueles que estão vinculados por intermédio de um contrato que vão receber o salário mensal, vão ter direito a férias nos termos do próprio regime que eu já fiz referência, também tem direito a férias, perdão. Esses vão ser tributados em sede do grupo A do IRT. IRT, ok. Temos aqueles que, atendendo uma situação específica, né? Okay. Estamos a só falar dos jogadores, temos o treinador, massagista, temos muita gente. Diretor desportivo, essas coisas. O que vai, os consultores desportistas também, exato. O que vai definir aqui a tipologia de contrato para ver no grupo, no grupo específico de IRT. Okay. Até porque no grupo B, na tabela anexa, vem a figura dos desportistas. Exatamente. Imagina que um desportista que foi contratado só para fazer aquela partida. Ok. O clube ganhou a Liga dos Campeões Africanos. Vai demorar aí 3 meses. Não, para participarmos da Liga, vamos chamar ainda o Euclides Dias, que é um bom defesa. Ok. Então, para essa época, okay. Esse desportista vai só prestar esse trabalho nos tempos, conforme vocês, né? Sim. Não adquiriu o clube, é um que está sem clube, só foi chamado para aquela época. Exato. Esse vai ser tributado em sede do grupo B e do rendimento de trabalho. Ok, boas. O Zenildo diz, a aquisição de um jogador jovem terá apenas contrato de formação, será reconhecido como custo. Já dissemos, Zenildo, é assim, os contratos podem ser profissionais ou contratos de formação. Aquele jogador que está a ser formado pela equipa, a partida vai ter um contrato de formação e todos os custos que o clube incorrer é registrado como gasto do período, ok? Agora, se entender de que esse jogador está a despontar e é lavrado um contrato profissional, aí o que é que vai acontecer? Esse jogador vai ter um valor de mercado, ok?
E os agentes desportivos e todo mundo que lida com futebol já vai saber como mensurar o valor, né, do passe desse jogador. A partir daí, quando esse jogador passar para o profissional e tendo esse valor de mercado, nós vamos registrar como ativo fixo intangível o seu valor de mercado, debitando uma dose 9. Sim, doutor Francisco. À vontade, sim. Importa também reforçar aqui a nível dos contratos de formação desportiva. Okay. O próprio regime jurídico dos contratos desportivos faz menção para Angola, as idades compreendidas entre 14 e 18 estão habilitadas para estarem nesse contrato de formação. Abaixo dos 14 anos deve ter um parecer favorável de quem está a lá o... Exatamente. O tutor são de 14 a 18. Okay. Tutor ou na falta destes, né, a Inspeção Geral do Trabalho. Penso isso. Exatamente. Ok, boas. Se a renovação de contratos não pode ser considerada como uma reavaliação, em que condições faz-se reavaliações ou a questão de reavaliação não se aplica? Bernardo, a questão da reavaliação se aplica naqueles termos que o Dr. Euclides já acabou de dizer. Yeah. Houve uma alteração para cima, sim. Né? Ou seja, se o valor inicial que está configurado, está escriturado na contabilidade, tiver uma variação para menos ou para cima, então deve-se reavaliar este ativo, né? Porque houve uma variação positiva ou negativa. Exatamente. Vamos supor... Eu falei Bernarda. Vamos supor que o jogador inicialmente tem um valor de mercado de 200 milhões de kwanzas e por alguma razão o jogador de repente começou a marcar golos que já não acabam. Então, provavelmente há necessidade de se reavaliar. Aqui há um melhoramento, né? Exato, há aumento da capacidade de gerar benefícios desse jogador. Então, a reavaliação é nesses termos. Até porque o valor que está escriturado na contabilidade vai sofrer alteração em termos de tempo de vida útil, né? Porque exatamente. Sim. Pelo período que vai durar o contrato para encontrar a taxa de amortização, vamos ter que encontrar uma nova taxa de amortização em função dessa variação neste ativo intangível. Ok, Daniel Cornélio se pergunta assim, como devemos classificar a compra de bolas chuteiras na contabilidade? É assim, nós aqui teremos de recorrer aos critérios de reconhecimento. Vamos lá. A bola, se considerarmos de que uma bola em condição normal de utilização ultrapassa um ano, imobilizado corpóreo. O mesmo com as chuteiras. Ok? Agora, todo aquele bem que o clube adquirir e em condição normal de utilização não ultrapassar um ano, saberemos que não se vai registrar como imobilizados. Não é assim? Pronto, a partida... As bolas e chuteiras eu consideraria numa rúbrica de imobilizações corpóreas, podia pôr lá numa 11.9 e criaria lá subcontas sem problemas nenhums. Porque chuteiras, normalmente os jogadores penso que jogam mais do que uma época com as chuteiras, doutor. Depende de que país. Não, mas também estamos a falar de jogador profissional, não estamos a falar de uma chuteira do chinês, né? A chuteira é por jogo, né? Por jogo. Ok. Eu não fico com uma chuteira. Mas também depende muito do critério de reconhecimento para quem está em contato com o clube. Exato. Né? Então aqui é uma questão de julgamento do técnico. Exatamente. Ou seja, eu vou julgar o facto... Eu não vejo no nosso girabola a trocarem camisola. Exatamente, eu já disse a alguém. Normalmente no nosso girabola não trocam de camisola, então as camisolas deverão ser registradas como imobilizadas. Exato. Agora, se eu sou contabilista de um determinado clube e aquele clube, não é, de 3 em 3 meses os jogadores trocam de chuteiras, claro que eu não vou contabilizar como imobilizado, posso contabilizar isso como gasto do período, não é? Ou se haver uma grande quantidade, posso registrar como existência e à medida que vão sendo utilizados, vou mandar para gasto também. Pode ser dessa forma. Isso dependerá muito do julgamento do técnico que estiver aí. Carlos Cornélio. Vamos lá ver. O Base Miguel se pergunta as implicações fiscais no sentido de que a APF organizar um campeonato e os clubes comparticipam com certos valores e esses valores são classificados como rédito na APF. Qual seria a implicação fiscal?
Doutor, entendeu? Ou seja, a APF está a organizar um campeonato, não é? E os clubes comparticiparam, não é? Cada clube aí deu lá 1 milhão. E depois o vencedor levou. Ele diz que a APF registra isso como rédito. Qual é a implicação fiscal? Pronto, aqui, olhando para a APF, tendo em conta que o objeto social não é lucrativa, Exatamente. poderá, assim, o registro contabilístico pode ocorrer. Mesmo uma empresa que está isenta do imposto social, registra os proveitos, registra os custos. Mas no momento ela até apura o imposto social, mas não entrega. Por quê? Porque a lei considera essa isenção. Né? Nesse caso em concreto, a APF realiza o campeonato, as pessoas vão contribuindo. E qual é a finalidade deste valor? É para devolver ao vencedor? Exatamente, é preciso também haver esse julgamento. Eu aqui, doutor, em relação a essa pergunta que é do Basso Miguel, que também, pronto, é um amigo pronto, que tem muito boas intervenções, é uma pessoa que, pronto, que falamos muito sobre contabilidade. A minha opinião é a seguinte: primeiro que, assim, se quisermos ser objetivos, não tem nada a ver com o objeto de uma APF organizar campeonato de gênero. Ou seja, se os clubes contribuírem com valores monetários, aqui estamos a falar de uma liga. Exatamente. E se quisermos falar de uma liga, tem de ser uma instituição que não seja uma APF, porque não está dentro do escopo do seu objeto. Organizar um campeonato com essa característica. Agora, se eu recebo dinheiro dos 1 milhão, 6 equipas, cada uma dá 1 milhão, significa 6 milhões, e eu tenho um ganho sobre isso, aí sim. Aí poderá se configurar como uma atividade de natureza comercial. Ou seja, eu sou o organizador, vocês vão contribuir 1 milhão, 6 equipas vão totalizar 6 milhões, mas eu tenho o custo de organização, tenho o custo de publicidade, Quem ganhar eu vou lhe dar 3 milhões, ou seja, os outros 3 milhões vai cobrir os meus custos e vai ser o meu proveito, porque eu tenho pessoal para pagar, blá 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 blá. Eu penso que nesses termos podemos considerar uma atividade de natureza comercial. Exatamente pela parte que recebeu a comissão, né? Exatamente, sim. Para organizar esse campeonato. Sim, concordo plenamente, chefe. Nós temos muitas questões, mas também já temos mesmo acima. Tem muitas perguntas aqui. Parece que esse tema levanta muitas situações. Nós vamos fazer assim, doutor. Estamos agora 2022. Pronto, tem jogo e tudo mais. Vamos fazer assim. Penso que teremos de reagendar e, se calhar, fazermos uma formação presencial, porque são temáticas que levantam muitas dúvidas. Tanto a nível da contabilidade quanto a nível fiscal. Porque também, a nível da contabilidade, nós não temos o respaldo no nosso PGC e temos de fazer uma adaptação à luz das normas internacionais. E a nível fiscal é aquilo que o doutor disse também. Temos aqui algumas lacunas, precisamos fazer alguma adaptação e tudo mais. A minha sugestão é que voltemos a falar desse tema, se calhar num formato presencial, em breve. Porque tenho aqui muitas questões e, se colocarmos, vamos sair daqui às 23. Também, doutor, da nossa parte não há problema, podem de certa forma registrar as questões e pleno acordo que vamos ter esse encontro presencial, mas também naquelas lives naqueles vídeos curtos feitos Exato, sim. pode também dar algumas respostas, umas pinceladas e tudo. De certa forma fazer uma gravação em áudio, vídeo, para também responder as questões que não foram respondidas. E marcamos a tal bendita data para termos um presencial, que é fundamental. É um tema bastante pertinente, suscita muitas dúvidas, estou de acordo. E depois, olhando para aquilo que não existe uma lei que configura uma tributação especial para o contato desportivo. Temos a lei que regula de uma maneira geral, mas olhando para os meandros da tributação em concreto, estamos sempre a fazer uma adaptação ao Código de Imposto Social e ao Código de Imposto sobre o Trabalho. Boas. Tá bem, doutor, nós não vamos nos alongar mais. Lá em casa, queremos agradecer a presença de todos no TikTok e também aqui
no Facebook. Não terei tempo de citar um por um, infelizmente. Fica aqui o nosso compromisso, enquanto Umbaka Business School, de voltar a trazer essa temática quanto aos aspectos fiscais e os aspectos contabilísticos, nos vários formatos, tanto aqueles formatos que o Dr. Euclides sugeriu aqui e nos outros formatos que estamos habituados. Se vocês pretenderem de que uma formação sobre contratos... Olha, doutor, nós aqui ainda só falamos dos contratos esportivos, temos outras coisas. Equipas que vendem equipamento, que vendem as chuteiras, que vendem as bolas, contratos com os diretores, contrato com os treinadores. Há uma série, um conjunto de coisas, tanto contabilística quanto fiscais, que nesse marasmo de esportivo há muitas coisas por se discutir. O próprio campo de futebol, o jogador que é emprestado, aquele campo que é emprestado, aquele campo que é próprio. Há uma série de coisas que se possam discutir. Então, pronto, se quiser, podem deixar aí nos comentários. Se quiserem uma formação ou um encontro presencial, deixem nos comentários. Mas nós tudo vamos fazer no sentido de responder essas questões todas que ficaram sem ser respondidas. Doutor Euclides, queremos agradecer a vossa presença mais uma vez e muito obrigado. Obrigado nós, continuação, bom trabalho a todos os internautas que seguem o grupo, o Umbaka Business School, continuação de boa noite, sendo que o Real Madrid está a jogar, né? E já está a ganhar. E já está a ganhar. Isso é bom, isso é bom. Não sei, eu estou a questionar. É a ficha de muita gente, né? Aí é, ok, boas. Então, então, muito obrigado, Dr. Euclides. Vamos falando. Força. A todos aí no Facebook, muito obrigado em nome da Umbaka Business School por estarem aí do outro lado. Continuem a seguir a nossa página. Para a semana, dizer que no dia 15 estaremos aqui na Umbaka Business School a falar sobre as obrigações fiscais, não é? A partida, os ingressos eram grátis, mas os ingressos grátis esgotaram. Aqueles que quiserem fazer parte do nosso encontro presencial sobre obrigações fiscais poderão fazê-lo desde que contribuam com apenas 3.000 kwanzas para se fazer presente. Temos live amanhã, pense, não? Temos? Não? Sexta-feira? Temos live sexta-feira às 10 horas na Umbaka Business School. Sigam a nossa página e nós estamos aqui. Qualquer questão, podem colocar nos comentários e para quem tem o meu contacto, podemos continuar a falar. Muito obrigado, Célio do outro lado e Felisberto Barata na produção. A todos, muito boa noite e que o Real Madrid vença. Muito obrigado. Tomemos aqui um exemplo. A empresa Alfa realiza uma venda a crédito no valor de 1 milhão de kwanzas. Como contabilisticamente devemos proceder? Muito simples. Debitamos uma 31 para registrar a dívida do cliente e creditamos uma 61.3, registrando a venda das mercadorias no valor de 1 milhão de kwanzas. Como o custo com o imposto de selo é um custo associado à venda, é neste momento que também deve-se reconhecer este custo. No mesmo momento da venda, devemos debitar uma 7531 no valor de 10.000 kwanzas e creditar uma 34.7 para se registrar a dívida com o Estado. 10.000 kwanzas correspondente a 1% do valor da venda. Dias depois, quando o cliente efetuar o pagamento, a entidade deve emitir um recibo e o contabilista deverá fazer o seguinte registro. Débito de uma 43 para se registrar dos valores no banco da empresa e crédito de uma 31 para se anular ou reduzir a dívida do cliente. Neste mesmo momento, poderá efetuar o pagamento do imposto de selo e, no entanto, como devemos registrar na contabilidade o custo com o imposto de selo? Tomemos aqui um exemplo. A empresa Alfa realiza uma venda a crédito no valor de 1 milhão de kwanzas. Como contabilisticamente devemos proceder? Muito simples. Debitamos uma 31 para registrar a dívida do cliente e creditamos uma 61.3, registrando a venda das mercadorias no valor de 1 milhão de kwanzas.
Como o custo com o imposto de selo é um custo associado à venda, é neste momento que também deve-se reconhecer este custo. No mesmo momento da venda, devemos debitar uma 7531 no valor de 10.000 kwanzas e creditar uma 34.7 para se registrar a dívida com o Estado. 10.000 kwanzas correspondente a 1% do valor da venda. Dias depois, quando o cliente efetuar o pagamento, a entidade deve emitir um recibo e o contabilista deverá fazer o seguinte registro. Débito de uma 43 para se registrar a entrada dos valores no banco da empresa e crédito de uma 31 para se anular ou reduzir a dívida do cliente. Neste mesmo momento, poderá efetuar o pagamento do imposto de selo e, no entanto, com o recibo de pagamento deste imposto, deverá fazer o registro de débito de uma 34.7 para anular a dívida com o Estado e crédito de uma 43 para se registrar a saída dos valores. As empresas sujeitas ao pagamento do imposto de selo têm a obrigação de submeter anualmente a declaração discriminada do imposto de selo até ao último dia útil do mês de março. Caso não submetam esta declaração no prazo aqui referido, sujeitam-se a uma multa nos termos do Código Geral Tributário. Devem pagar o